Olá pessoal, esse vídeo ele é justamente para responder aí as questões da terceira lista que eu passei para vocês nessa semana, certo? Então, começando pela 29, eu tinha feito no vídeo anterior respondendo o primeiro item de cada uma dessas questões que eu passei agora. Então, o item A da 29 eu já fiz, então a gente começa pelo item B, certo? Então, a questão ela pede para a gente escrever a equação reduzida de cada reta que é representada abaixo. Então, começando pelo item B, a gente tem aqui o gráfico, tá, dessa reta aqui no plano cartesiano e o ângulo que ela forma aqui com o eixo x. Então, para a gente escrever essa equação reduzida, a gente precisa de duas informações. A gente precisa saber o ponto que está sendo dado e o ângulo que essa reta está formando com o eixo x. São essas duas informações que a gente precisa para poder substituir na fórmula e assim a gente conseguir calcular a equação reduzida dela, certo? Então, aqui ó, no item B, observem que a gente tem aqui um ângulo sendo formado, né, com o eixo x de 60 graus. Mas não é esse ângulo que nos interessa. Na verdade, o ângulo que a gente está buscando é esse ângulo aqui, ó. Então, como que eu vou descobrir qual é o valor desse ângulo aqui formado com o eixo x? Lembrem que a soma desse ângulo que a gente quer encontrar mais 60 graus gera um ângulo aí de 180 graus. Então, se a gente pegar esse 180 e retirar esse 60 aqui, a gente acaba ficando com o que a gente quer encontrar, ou seja, 120. Então, aí na fórmula, a gente tem a tangente do ângulo. Então, é a tangente de 120 graus. Então, essa é a nossa primeira informação que a gente extrai olhando para o gráfico. A segunda informação é o ponto que essa reta está cortando aí, está formando com os eixos. Ela está cortando aqui ó, o eixo Y no ponto 2. Então, se ela está cortando aqui, significa que o x desse ponto é igual a zero e o y é igual a 2. Então, assim a gente já sabe quem é o ponto e sabemos também o ângulo que essa reta forma com o eixo x. Então, a gente precisa calcular, então, para desenvolver, né, a tangente aí de 120 graus. A gente não sabendo assim de cara, o que, que a gente pode fazer? Então, como é a tangente de 120 graus, a gente precisa calcular o seno de 120 graus e o cosseno de 120 graus. Então, começando pelo seno, já que a gente não sabe de cara quanto que vale, a gente vai usar essa formulazinha aqui para a gente somar dois ângulos que o resultado é igual a 120 graus. Por isso, aqui, ó, 60 graus mais 60 graus. Substituindo aqui na fórmula, a gente vai ficar com o seno de 60 graus é igual a quem? A raiz quadrada de 3 sobre 2, vezes o cosseno de 60 graus, que é igual a 1 sobre 2, mais, novamente, o seno de 60 graus, que é a raiz quadrada de 3 sobre 2, vezes o cosseno de 60 graus, que é 1 sobre 2. Então, o resultado disso daqui é igual a raiz quadrada de 3 sobre 4, mais a raiz quadrada de 3 sobre 4, que é igual a 2 vezes a raiz quadrada de 3 sobre 4. E a gente pode ainda, né, deixar aqui mais bonitinho, deixar aqui ó, a raiz quadrada de 3 sobre 2. Então, assim, a gente calculou o seno de 120 graus. Já o cosseno de 120 graus, né, a gente vai ter aqui a soma, né, também de 60 graus mais 60 graus, assim como no cosseno, substituindo na fórmula, a gente fica aqui, ó, o cosseno de 60 graus, a gente sabe que é 1 sobre 2, o seno de 60 graus, como a gente já viu, é a raiz quadrada de 3 sobre 2, então substituindo, a gente fica com isso daqui, 1 sobre 4 menos 3 sobre 4, tá? O 3 aqui sozinho é porque, ó, o produto de duas raízes quadradas, né? Então, a gente repete aí a raiz e faz o produto do 3 vezes 3, que é 9. Então, assim, a gente fica com uma raiz quadrada de 9, que isso é igual a 3, tá? Por isso, ele tá aqui sozinho.
E o resultado disso é menos 2 sobre 4. Que aí a gente pode reduzir, né, e ficar com menos 1 sobre 2. Então, sendo assim, a nossa tangente de 120 graus vai ser aí a divisão do seno, né, sobre o cosseno. O seno é a raiz quadrada de 3 sobre 2, dividido por menos 1 sobre 2, que é o cosseno de 120 graus. Sendo assim, a gente repete a primeira fração e faz o produto com o inverso da segunda, né? Por isso aqui menos 2 sobre 1. Fazendo o produto, né, disso daqui, ó, a gente vai ficar com menos a raiz quadrada de 3. Isso porque esse menos 2, ele se cancela com esse 2 aqui embaixo, então a gente fica com o menos raiz quadrada de 3 sobre 1, ou seja, menos raiz quadrada de 3. Então, sendo assim, a gente substitui aqui na fórmula e ficamos com menos a raiz quadrada de 3, que é a tangente de 120 graus, igual a y, que é um y qualquer, por isso a gente não substitui nenhum número nele, apenas coloca o y menos o 2, que é do ponto dado, sobre o x menos o zero do ponto dado. Então, sendo assim, fazendo meio pelos extremos, ficamos com menos raiz quadrada de 3 vezes x igual a y menos 2. E sendo assim, né, passando aí para a equação reduzida, ficamos com menos raiz quadrada de 3 vezes x mais 2 igual a y. Já no item C, a gente tem essa reta aqui, formando um ângulo de 30 graus com o eixo x, e temos um ponto dado também, ó, que o x é igual a 1 e o y é igual a 1. Então, sendo assim, a gente vai calcular a tangente de 30 graus, e a gente sabe o valor do seno, a gente também sabe o valor do cosseno, então basta aqui fazer a divisão, 1 sobre 2, que é o seno de 30 graus, dividido pela raiz quadrada de 3 sobre 2, que é o cosseno de 30 graus. Então, eu repito a primeira fração e multiplico pelo inverso da segunda, por isso 2 sobre a raiz quadrada de 3. E isso vai ser igual a 1 sobre a raiz quadrada de 3, porque esses dois aqui, ó, eles se cancelam. Mas, como vai ficar 1 sobre a raiz quadrada de 3, a gente pode multiplicar, ó, tanto o 1 quanto a raiz quadrada de 3 pela raiz quadrada de 3, ó, como está aqui. Isso porque, para a gente tirar essa raiz quadrada que está aqui embaixo, certo? E a gente ficar com isso daqui. Então, é super válido fazer isso, certo? Então, a gente vai substituir na fórmula, e aí a gente vai ficar com isso daqui, meio pelos extremos, e no final a gente fica com raiz quadrada de 3 vezes x menos a raiz quadrada de 3, que é igual, ó, desenvolvendo aqui, ó, 3y menos 3. E isso vai ser igual a raiz quadrada de 3 sobre 3 vezes x menos a raiz quadrada de 3 mais 3 sobre 3 igual a y. Como a gente está procurando a equação reduzida da reta, então a gente tem que deixar esse y sozinho em um dos lados da igualdade. Então, o que a gente fez foi pegar esse menos 3, passar para o primeiro lado da igualdade, por isso, aqui o mais 3, e dividir todo mundo por 3, que é o que está multiplicando aqui o y, tá? Por isso, a gente ficou com isso daqui no final. Já no item D, a gente tem aqui que o ângulo formado com o eixo x, né, e a reta é de 135 graus, e o ponto dado, a gente também tem, ó, o y, o x vale aqui menos 2 e o y vale 3, e a gente também não sabe aí de cara quanto que é a tangente de 135 graus. Então, a gente vai fazer o mesmo procedimento, tá? Aqui no item B, a gente tem que o seno de 135 graus, a gente pode escrever como a soma de 90 graus mais 45 graus, tá? Como está aqui representado. Então, no final, a gente fica com isso daqui. Por quê? Porque o seno de 90 graus é igual a 1. Então, vai ser 1 vezes o cosseno de 45 graus, que é a raiz quadrada de 2 sobre 2. E quando a gente chega nessa parte aqui, ó, o cosseno de 90 graus é igual a zero.
Então, vai zerar essa parte e a gente fica só com essa primeira. Já o cosseno de 135 graus, a gente substituindo, a gente vai ficar com menos a raiz quadrada de 2 sobre 2, porque mais uma vez aqui, ó, vai zerar, porque o cosseno de 90 graus é igual a zero, e aqui a gente vai ficar com o seno de 90 graus igual a 1. Então, a gente vai ficar só com menos a raiz quadrada de 2 sobre 2. Então, sendo assim, a gente vai substituir, né? E fazendo a divisão, a gente fica com a raiz quadrada de 2 sobre 2 dividido por menos a raiz quadrada de 2 sobre 2. Então, dessa maneira, a gente repete a primeira fração e multiplica pelo inverso da segunda, como está aqui. Esses dois aqui, como esse, vão se cancelar. Então, a gente vai ficar com menos 1, porque quando eles se cancelam, a gente fica com a raiz quadrada de 2 menos a raiz quadrada de 2 sobre a raiz quadrada de 2. Isso vai ser igual a menos 1. Substituindo na fórmula, a gente vai ficar com isso daqui, tá? O menos 1 igual ao y menos 3, que é do ponto dado, né, o y dado, sobre o x menos o menos 2, que é o x do ponto dado. Dessa maneira, fazendo meio pelos extremos, a gente obtém isso daqui, que vai ser igual, né, fazendo aqui a distribuição, menos x menos 2 igual a y menos 3. E no final a gente vai ficar aí com menos x mais 1 igual a y. Já na questão 47, ele pede para determinar a posição relativa entre as retas de equações, e aqui o item B, o item A eu já fiz. No item B a gente tem aqui o 5x mais 6 igual a y, já na forma reduzida, e o y igual a menos x mais menos 5. Então, é importantíssimo que essas equações elas sejam escritas na forma reduzida para a gente conseguir olhar o coeficiente angular delas, certo? Então, se estiver na forma geral, passe para reduzida. O que é passar para reduzida? É isolar o y, como está aqui, ó. O y está sozinho. Então, é isso que eu digo equação reduzida. É deixar esse y sozinho em um dos lados da igualdade. Seja no primeiro ou seja no segundo, não importa. Mas o importante é que ele fique sozinho, como está aqui. Porque quando isso acontece, a gente consegue identificar os coeficientes angulares. Mas o que é o coeficiente angular? Relembrando, o coeficiente angular é o número que está multiplicando o x. Tá? Então, aqui, ó, a gente tem que o coeficiente angular dessa primeira reta vale 5. E aqui na segunda, menos 6. Né? São valores aí diferentes, então a gente pode concluir que são retas concorrentes, tá? Nem são paralelas, porque não são iguais, também não são perpendiculares, porque o produto não dá menos 1, então só podem ser concorrentes. Já no item C, ó, aqui está a equação reduzida, bonitinha da primeira, a equação reduzida aqui da segunda, e se a gente comparar, tanto o coeficiente angular dessas duas retas são iguais, ó, menos 3 sobre 2, como também o coeficiente linear, que é o número que não depende de x, também são iguais. Então, além de paralelas, elas são coincidentes, tá? Eu coloquei aqui só coincidentes, mas são paralelas e coincidentes. Já no item D, a gente tem aqui a primeira equação reduzida, aqui a segunda também já reduzida, tá? Mais reduzida ainda. Observem que o coeficiente angular delas são iguais, é menos 3 sobre 4, então elas são paralelas. Já na questão 50, diz assim, escreva uma equação geral da reta S, que é paralela a R e passa por P. Então, aqui a gente tem, o item A já foi feito, no item B a gente tem a equação reduzida e temos o ponto dado. Então, a gente vai substituir lá naquela fórmula. Por quê? Porque são paralelas. Então, as duas
tanto a reta S, que é a dada, e a reta R, elas têm o mesmo coeficiente angular. Então, se elas têm o mesmo coeficiente angular, a gente pode pegar o que está aqui, ó, menos 2 sobre 5. E o ponto, porque a gente vai substituir aqui na fórmula, tá? Então, por isso temos essa equação, que é para você conseguir pegar e extrair dela o coeficiente angular, e o ponto, que é para a gente substituir na fórmula. Por isso, a gente escreve dessa forma, menos 2 sobre 5, que é o coeficiente angular, igual a y, que é um y qualquer, menos 2, porque o 2, ó, foi dado aqui no ponto, sobre o x Com menos o menos 1, menos que também 2x foi menos dado. 2 igual a 5y menos 10. E aí, passando, né, tanto o 5y como o menos 10 para o outro lado, a gente fica com menos 2x menos 5y mais 8, né? Porque esse menos 10 ele fica no outro lado positivo, e aí com o menos 2 a gente fica com mais 8. Já no item C, a gente tem essa equação reduzida e esse ponto dado. Então, o coeficiente angular é menos 1, e substituindo, né, na fórmula, a gente fica com y menos o menos 2, tá? Já que o y aqui é negativo, então ele vem com o sinal negativo também, menos 2, sobre o x menos menos 2 também. Fazendo aqui o produto dos sinais, ele fica positivo, e meio pelos extremos a gente fica com menos x menos 2 igual a y mais 2, ou ainda x mais y mais 4 igual a 0. Eu escolhi, tá, pegar o menos x e o menos 2 e passarem aqui para esse lado. Se você também quisesse pegar o menos i, pegar o y e passar para o primeiro membro e ficar negativo, assim como o 2 também passar para o outro lado e ficar todo mundo negativo, também é uma opção. Já no item D, a gente tem aqui o y menos 3 igual a 0 e o ponto aqui é com x igual a 2 e y igual a 5. Bem, nesse caso a gente não tem o x, então a gente considera que o coeficiente angular é igual a 0, né? O número que está multiplicando esse x é igual a 0. Por isso aqui, ó, 0 igual a y menos o 5, que é o y do ponto dado, sobre o x menos 2, que é o x do ponto dado. E assim a gente fica com y menos 5 igual a 0, porque quando a gente fizer meio pelos extremos, tanto esse x quanto esse menos 2 vão zerar por causa do zero aqui, tá, no primeiro membro da igualdade. E por fim, a questão 63 determina em cada caso a posição relativa entre as retas R e S. Aqui já envolve, né, o caso de retas que são perpendiculares também, tá? Então, aqui no item B, a gente tem essa equação reduzida, 2x mais 1 igual a y, e essa segunda equação reduzida, menos 1 sobre 2 vezes x, menos 3. Então, relembrando, é importante que a equação esteja na sua forma reduzida para a gente conseguir identificar o coeficiente angular dessas retas e assim a gente conseguir comparar elas, ok? Então, se vocês pegarem a questão já com a equação reduzida, ótimo. Se não estiver, transforme para a equação reduzida, certo? Então, sempre façam isso, para vocês conseguirem saber a posição entre elas duas. Então, nesse caso, observem que o coeficiente angular dessa primeira é 2. O coeficiente angular dessa segunda é menos 1 sobre 2. Então, já no item C temos x mais 3 igual a 0 e x menos 1 igual a 0. Mesmo que o y, né, dessas duas equações seja igual a 0, o que nos interessa é o número que está multiplicando x, no caso é 1. Então, assim, elas são paralelas, porque os coeficientes angulares delas são iguais, né? Ambas é igual a 1. Já no item D, é um caso bem curioso. Observem, o x mais 3 é igual a 0 e o y
mais 3 é igual a zero. Por mais curioso que sejam, elas são retas perpendiculares, né? Porque se a gente pega esse 3 e passa para o outro lado, a gente fica com um x igual a menos 3. E o y, se você isola ele, você fica com o y igual também a menos 3. Então, sendo assim, observem aí na imagem, a gente fica com retas, né, que são paralelas aos eixos, né, tanto ao eixo x quanto ao eixo y, e elas se cortam formando um ângulo aí de 90 graus. Então, mesmo que a gente não aplique, né, o produto dos coeficientes angulares para dar menos 1, mesmo que isso não seja possível, nesse caso, elas são sim retas também perpendiculares. Então, pessoal, esse vídeo, né, respondendo essas questões, se encerra aqui. Mas se vocês ficaram com dúvida em qualquer uma dessas partes do conteúdo, me procurem, tá? Eu estou à disposição de vocês. Qualquer dúvida, podem vir falar comigo de boas, certo? Na próxima semana eu vou fazer uma revisão com vocês, porque eu vou passar o TD, tá? Sobre todo o conteúdo que já foi visto. Então, vou fazer uma revisãozinha também, nesse mesmo formato de vídeo. E dúvidas, me procurem, tá? Porque é muito importante que vocês consigam acompanhar. Eu sei que é difícil, né? A distância não está sendo presencial. Eu sei que isso também desmotiva um pouco, mas é uma fase, tá? Tudo isso que a gente está passando. E vamos nos esforçar, né, para fazer isso dar certo, tá? Então, dúvidas, não deixem de me procurar, ok? E é isso, fiquem aí paz e até o próximo vídeo. Tchau!